Sejam todos bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita desta semana. Hoje é dia de reflexões de A a Z e vamos falar de terra e telepatia. Humberto Maffesoni apresenta a fonte Allan Kardec e Rose Heinemann traz explicações se todos os espíritos que acabam de desencarnar têm a capacidade de se comunicar imediatamente. Para encerrar, eu volto com as razões dos fatos para acentuar alguns esclarecimentos sobre a questão da evolução espiritual. Quando se inicia? Os animais têm alma e as plantas e uma pedra. O que você acha? Bem, daqui a pouco nós vamos tentar tirar essas dúvidas. Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos iniciando agora o Diálogo Espírita de número 512. Nosso Diálogo Espírita de hoje, com o quadro Reflexões de A a Z. Nós vamos falar aqui, hoje o quadro está um pouquinho mais enxuto, mais curtinho. Então nós vamos tratar, em vez de 3 temas, como costumeiramente nós fazemos, faremos apenas 2. Sendo que o primeiro deles é Terra, planeta Terra. Eu vou pedir aqui para a Andréia começar a analisar isso aí. O que tem a ver? Tem muito a ver, né, André? Terra com espiritismo. Com certeza, com certeza. A terra é o nosso lar, né? É uma das moradas da casa de meu pai, como disse Jesus no Evangelho. Então, quando nós pensamos que existem tantos planetas, né, que nós até desconhecemos, nós damos o maior valor para essa nossa terra, que é a nossa casa, é o nosso lar. É aqui que a gente passa pelas experiências, é aqui que vamos reencarnar muitas vezes para aprimorarmos e para evoluirmos. A Terra, ela seria, dentro da escala dos mundos, né, um planeta dentro da expiação e prova, né, na divisão dos mundos. Porque temos os mundos primitivos, esse segundo nível que é expiação e prova, o terceiro nível que o espírito já começa a evoluir e aprender a lidar com a capacidade moral, a aprendizagem, a bondade, que é o mundo de regeneração. E por fim, vai evoluindo até chegarmos aos mundos felizes. Então, nós precisamos entender que aqui, nesse mundo que vivemos, estamos aprendendo constantemente. E é aqui também que vamos passar pelos desafios. Nós vamos passar por dificuldades, nós seremos testados, nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro, a desenvolvermos a empatia, o amor ao próximo. Todas essas experiências que a Terra permite que a gente consiga desenvolver. E tem que lembrar também, né, que o governador deste planeta é Jesus. Né? Nada mais, nada menos do que Jesus. E uma gleba de espíritos que, juntamente com ele, prepararam toda essa ambiência para nos receber, para que nós pudéssemos, como a Andréa colocou, passar por esse processo, né, de provas e expiações, no intuito de sairmos daqui muito melhores e, dentro das possibilidades, nesse período de transição, retornarmos para encontrarmos-nos vivenciando, né? Sermos aptos a viver na Terra como planeta de regeneração. Mas para isso é necessário que nós também nos esforcemos para seguir justamente os ensinamentos do nosso governador, que é Jesus, para podermos caminhar juntos nessa evolução do planeta. Para que o planeta evolua, é necessário que cada um de nós também passe por esse processo e modifique-se para que o planeta possa modificar também. André, me deu uma coceira danada aqui de fazer uma pergunta para você que não foi combinado. Geralmente a gente não combina mesmo, viu, pessoal? Mas é o seguinte, a gente falando em terra, o Brasil faz parte, obviamente, né? Tem algumas informações no meio espírita, né, baseado num livro de Emmanuel, de que o Brasil, se diz que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho.
Qual é a tua visão a respeito? Será que a gente pode acreditar que isso um dia vai acontecer? Porque parece que no presente isso não é uma realidade factível a curto, a médio prazo e eu diria talvez até a longo prazo. Como é que você vê? Depois gostaria que a Hilde pelo menos também tivesse mais uns segundinhos para responder isso. Difícil, né, seu Wilson, essa pergunta, né, Hilde, colocou a gente numa saia justa. Porque eu tenho me perguntado muito sobre isso, por isso Sim, que eu pergunto também. Não, eu compreendo. Eu acredito muito nisso, que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Quando nós entramos em contato com os diversos povos de diversos mundos, a gente vê o quanto o Brasil é empático, o quanto ele é bondoso, o quanto a gente está aprimorando essa capacidade de se colocar no lugar do outro. É um povo muito amistoso, é um povo generoso, é um povo com muito potencial a ser desenvolvido. Quando nós ouvimos sobre outros países, a questão da rejeição, a questão de como eles são preconceituosos com estrangeiros, é só a gente colocar, né, no qualquer site de busca que a gente pode ler informações a respeito disso. A gente aumenta a fé no nosso povo brasileiro, na bondade desse povo. Logicamente, estamos vivendo um momento de transição planetária, então essa violência, essa discordância, tudo isso que inflama os corações vai ficar mais evidente, né? E não só aqui no Brasil, no mundo todo. Então, se a gente conseguir entender essa pátria como uma nação que tem grande potencial, né, de acolhimento, de celeiro do mundo, porque ele tem florestas, ele tem riquezas, ele tem áreas de plantio, ele vai ceder alimento para os outros mundos. Porque eu não tenho, desculpa fazer um cortezinho, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a esse potencial imenso que o nosso país tem. O problema está, como é de praxe, né? Não só aqui, lá fora também, qualquer país, onde existem problemas, não é... E claro, a natureza, às vezes, ela é mais inclemente em alguns lugares. Nós somos privilegiados até nisso. Não temos furacões, não temos terremotos, não temos maremotos, não temos um monte de coisa. Mas o problema é quem habita aqui, né? Nós estamos aí no curso de uma, duas gerações que a gente olha para frente e fica bastante difícil de vislumbrar alguma possibilidade mais clara de progresso, realmente de uma paz verdadeira, de uma igualdade não imposta a ferro e fogo, mas uma fraternidade a partir dos indivíduos, de baixo para cima, de boa vontade das pessoas se entenderem e não querer, enfim, não vou me estender aqui que o tempo nem permite. Então, por isso que às vezes a gente fica em dúvida e infelizmente, eu só tenho, vou te dar 15 segundos que nós temos outro temazinho para... O que você acha? Você acredita sim ou não? Eu acredito muito e acredito no potencial humano. Já ouvi várias coisas, às vezes até perguntam se vivo numa bolha, né, por acreditar, mas eu acredito no nosso potencial e penso que nós estamos vivendo esse momento. Porém, as coisas vão modificando e muitas vezes, por todas as informações que nós trazemos conosco, pela nossa forma de ver o mundo, nós não conseguimos nos abrir para ver que são as outras possibilidades e que as coisas vão se modificar e que é necessário tudo isso que a Andréa falou, né, inclusive dessas questões que o Wilson trouxe, né, das pessoas que estarem nesse momento assim, que nós... A sensação que passa é que está piorando, mas na realidade é que é necessário, nesse período de transição, muitas coisas vão acontecer para que nós possamos vivenciar o bem. É um assunto que renderia mais, que realmente foi de improviso. Eu não havia pensado em puxar esse fio da meada aí para a gente discutir. Quem sabe num outro quadro, alguém individualmente resolve comentar mais em cima, especificamente dessa obra que eu citei, nem dei o nome, mas fica para uma próxima oportunidade. Só para a gente fechar aqui, o outro temazinho que a gente tem é telepatia. O que é telepatia? O que tem a ver com o espírito? Telepatia é uma faculdade, um fenômeno que é analisado sob o ponto de vista da parapsicologia. Mas espiritualmente falando, telepatia é o quê? Telepatia é a capacidade que a gente tem de influenciar o outro pelo pensamento.
Então eu posso causar uma impressão no pensamento do outro, porque pensamento é eletromagnético, é uma energia eletromagnética. Então eu posso desenvolver a telepatia, inclusive, pela meditação, pelas práticas, né? E causar uma impressão no pensamento do outro. Telepatia não é, então, só pensamento, né? É uma percepção, às vezes até pela visão, que daí se confunde com a clarividência, principalmente com a clarividência no caso, né? Porque muita gente acha que telepatia é só como se fosse o telefone, né? Eu penso daqui, você colhe de lá, né? Mas não é bem isso, né? Não é só isso. É, né? como se tivesse um aparelho que transmite e o outro que que recebe, né? Uma coisa que eu libero e o outro que recebe, né? Então, pode ser treinado e existem muitas pesquisas, inclusive, né? De gente séria, pesquisadores sérios, universidades sérias fazendo pesquisa com esse movimento. Existe telepatia de espírito desencarnado para encarnado? Seria telepatia? Sim, também, porque telepatia? Nas várias indagações que Kardec fez, foi respondido para ele que telepatia é a telegrafia humana e que um dia nós nos comunicaremos assim, porque além dos pensamentos, como foi falado, né, é a maneira de nós nos comunicarmos pelo pensamento e através das sensações que os espíritos trazem. Então nós imprimimos ali e que um dia tem todo um estudo, tem algumas pessoas que conseguem se comunicar, mas são pouquíssimas, não é? Que nós sabemos no nosso mundo, mas um dia nós conseguiremos nos comunicar dessa forma, sem necessidade de qualquer gesto, qualquer palavra, não é? Nós conseguiremos, aqui, um olhando para o outro sem olhar, emitir o pensamento e a minha sensação e o outro perceber, receber isso e me responder. Tanto de encarnado para encarnado, como de encarnado para desencarnado, vice-versa, né? De todas as formas. De desencarnado para desencarnado. Principalmente já é uma realidade, porque né? é a comunicação entre os espíritos desencarnados. Mas nós aqui, encarnados, ainda temos muita dificuldade pelo peso da matéria e pelas nossas imperfeições. Muito bem, amigos. Deu para ver que poderíamos nos estender um pouquinho mais, né? Mas nós temos aí outros quadros à frente, então fica até como incentivo de estudo para vocês fazerem pesquisas, adquiram obras espíritas, tem centenas que podem aumentar muito o conhecimento de nós todos, né? Paz. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, AD Paraná 27 anos e programa Diálogo Espírita número 500. No editorial, 2 momentos muito especiais. Em Palavra dos Espíritos e dos Espíritas, Conhecendo as Doenças, primeira parte. E ainda um artigo sobre fidelização espírita e as imagens que fizeram a história dos 27 anos da AD Paraná e os 500 programas Diálogo Espírita. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Queridos irmãos, iniciando o ano de 2023, estamos todos com os planos na mesa, projetos para nosso desempenho em todos os setores da vida. E para a nossa reflexão nesse início de ano, eu achei interessante trazer uma reflexão a respeito de uma pergunta que Allan Kardec faz para a espiritualidade, justamente sobre a reencarnação, sobre o motivo de nós estarmos aqui, o que eu vim fazer aqui, não é verdade? E é interessante a gente colocar essa reflexão justamente nesse nosso projeto do novo ano. Eu vou ler a pergunta que Allan Kardec faz à espiritualidade maior. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? É uma pergunta direta, ele quer saber, na verdade, qual é a razão da gente estar aqui. Então, eu vou ler em partes para a gente ir refletindo. Eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, de uma maneira geral, ampla, encarnamos aqui para chegar à perfeição. Parece simples, só que não é uma encarnação só, porque bem sabemos que
em uma encarnação de 80, 100, 120 anos, não se chega muito longe do que se era há 100 anos atrás. É um trabalho árduo de desenvolvimento, de evolução e de boa vontade principalmente. Então aqui eles já respondem que é um processo lento, um processo profundo e que depende muito do nosso esforço, mas o objetivo é a perfeição. E temos certeza de que chegaremos à perfeição, porque esse é o objetivo que Deus põe para cada um de nós. Continuando, eles dizem: para uns é expiação, para outros missão. A grande maioria de nós aqui é expiação mesmo. Missionários são aqueles espíritos mais elevados, os ícones espirituais do nosso planeta, que todos conhecem, não vou citar, são inúmeros, mas em relação à humanidade é uma minoria. E é assim que se vai evoluindo. Eu creio que a cada período, uma pequena parcela da nossa humanidade consegue chegar a esse ponto de ser um missionário e vir encarnar no nosso orbe a fim de cumprir uma missão. E mesmo cumprindo a missão, mesmo sendo um missionário espírito evoluído, aqui diz também, estão sujeitos às vicissitudes da carne, do corpo. Mesmo sendo um espírito evoluído, ele vai sofrer as necessidades do corpo físico, as doenças, vai sofrer o que nós sofremos, todo o processo de encarnação. Ou seja, isso nos deixa claro que a encarnação, ela faz parte dela as vicissitudes, as dificuldades, os problemas, justamente para o nosso enfrentamento, porque só se aprende através do trabalho, através do exercício. Então, o nosso orbe, na verdade, é uma grande escola, onde Deus nos propõe a cada encarnação, como sendo um período de estudo, enfrentar determinadas situações, determinadas expiações, que não são necessariamente ruins, mas são sim situações que precisamos vencer a nós mesmos. O objetivo é, a cada dificuldade, nós buscarmos o autoconhecimento para vencer essa nossa dificuldade. É isso que nos torna melhor, é isso que vai burilando o nosso espírito, é isso que vai nos fazendo espíritos mais fortes, mais preparados, para justamente chegar a essa perfeição ao longo de diversas, inúmeras encarnações, ou quanto tempo cada um de nós conseguir se adiantar no processo evolutivo. Então, queridos amigos, essa reflexão fica para a gente colocar no nosso projeto de vida para esse ano os nossos novos comportamentos, os nossos novos desafios e as nossas novas conquistas espirituais. Olá, amigos! No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos encaminharam a seguinte questão: todos os espíritos podem se comunicar logo após a morte? Essa é uma questão bem interessante, porque quando a gente perde um ente querido, especialmente, nós temos aquela ansiedade natural de sabermos como ele está, porque sabemos que ele continua vivo. Gostaríamos de ter notícias da sua situação e, quem sabe, até, se possível, de revê-lo. E, às vezes, isso não é tão fácil. A primeira coisa que nós temos que pensar é que a vida não dá saltos. Não é porque alguém desencarnou, perdeu o corpo físico, que muda a sua condição espiritual, seu grau de conhecimento, seus interesses. Muitas vezes a pessoa não desenvolveu as próprias questões espirituais, não se dedicou ao estudo da vida do espírito e não estava muito preparada para o desencarne. A pessoa assim, normalmente, leva um tempo mais longo para se reequilibrar. Fica algum tempo em perturbação, até, claro, sendo socorrida pelos familiares, pelos amigos, à medida que há condições, que tem possibilidade, até que acorde definitivamente em harmonia, já em condições de comunicação.
Em segundo lugar, é difícil, muitas vezes, nós termos alguém que seja um intermediário fidedigno que nos possa trazer notícias desses entes queridos. Mas há algumas coisas que nós temos que saber. Em primeiro lugar, a comunicação daqueles que já desencarnaram, muito próxima à data do desencarne, é possível, sim. Eu mesmo, que às vezes tenho que ir a alguns velórios, né, vejo os espíritos, às vezes desencarnados, ainda próximos. Quando aquele espírito era muito egoísta, muito orgulhoso, ele nem percebe o que aconteceu, está confuso, perdido, e nem enxerga, nem nota que é visto. Quando é uma pessoa muito espiritualizada, muito equilibrada, eu, por exemplo, nem vejo. Provavelmente já está melhor do que eu, né? Ou já foi conduzida, já está no outro ambiente. Mas quando se trata de pessoas comuns, como nós, pessoas que se dedicam ao trabalho, à família, mas que têm defeitos ainda, muitas vezes elas permanecem naquele ambiente por algum tempo, até atraídas, né, pela família ou ainda em processo de desprendimento. E é frequente, às vezes, quando eu chego num lugar desses, elas não estão sendo vistas por ninguém, mas quando eu enxergo, não é sempre, né? Elas percebem, porque eu olho no olho, não é? Eu não consigo fingir que não vi. Então, o espírito vê que foi visto, se alegra muito e vem conversar mentalmente, perguntando o que ele vai fazer em seguida, muitas vezes onde estão seus outros familiares, ele nota que desencarnou. Essa é a realidade do comum dos fatos. O desencarne é um processo natural. Para termos notícias dos nossos entes queridos, a melhor coisa que nós podemos fazer é orar por eles com equilíbrio, nos desapegarmos, desejarmos que eles estejam bem e desenvolvermos as nossas próprias antenas. Porque enxergar ou perceber a presença daqueles que partiram não é privilégio de ninguém. É um sentido próprio da condição humana. E com o estudo da mediunidade, com a preocupação com as questões espirituais, ou até, né, da pessoa que não tem muito conhecimento da mediunidade, mas que se dedica ao bem, que é virtuosa, que é altruísta, ela consegue ser auxiliada para muitas vezes em seus momentos de oração perceber a presença consoladora daqueles que ela amava e que continua amando. Mas o que todos, absolutamente todos podem fazer: entregar a Deus, confiar nele, desejar que seu ente querido esteja bem sem atraí-lo com excessivas lamentações e, se preparando para o sono com uma leitura, com oração, com equilíbrio, pedir que, quando houver condições, possam se rever no desprendimento do sono, porque quando dormimos todos nós somos espíritos e vamos para os lugares que mais nos atraem. E havendo equilíbrio, nada nos impede de nos reunirmos àqueles que nos precederam na vida espiritual e aos quais amamos. Então, duas são as condições, ou os quesitos básicos. Em primeiro lugar, que haja condições de espiritualização ou de equilíbrio ou de mediunidade, se for uma comunicação, para se obter notícias. E, acima de tudo o que nós notamos, tem que haver utilidade na comunicação e na notícia. Tem que trazer alguma coisa de bom que vá acrescentar um incentivo, uma motivação à nossa vida e ao espírito que está se recobrando. Oremos por eles enquanto isso. Muita paz. Duas frases que têm um teor muito semelhante são citadas com frequência no meio espírita e que se refere à evolução espiritual. A mais antiga delas, de Leon Denis, que é um dos seguidores mais diretos de Allan Kardec. O enunciado da frase, contida no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, é: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A outra frase vem do espírito de Emmanuel, na obra Caminhos, o Consolador. Diz o mentor do médium Chico Xavier: o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão
e o anjo é divindade. Ainda uma terceira afirmação, não menos importante, até muito antes pelo contrário, visto que nós a encontramos na obra mais fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Na questão 540, os mentores da codificação espírita lecionam que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Bem, onde é que eu quero chegar com isso? Que às vezes, por desatenção ou desconhecimento, podemos cometer imprecisões e causar confusão. Por exemplo, do fato de os espíritos afirmarem a Allan Kardec que há uma sequência progressiva na natureza, na qual se inclui o princípio inteligente, do átomo ao arcanjo, ou de Emmanuel dizer que o mineral apresenta atração, a qualidade da atração, vindo a seguir a sensação do vegetal que antecede a razão do ser humano, aliás, o instinto do animal, né, e depois a razão no ser humano, daí não se deve concluir que um pedaço de rocha possui espírito, ou que a planta pense. Podemos até filosoficamente estender esse conceito de vida como sendo o influxo divino presente, né, pela sua onipresença em tudo o que existe no universo. Até aí tudo bem, até aí correto. Porém, não na vida individualizada pela presença de uma alma ou espírito. A atração presente nos minerais, e nós estamos falando aqui de força magnética comum, serve para reunir, combinar, organizar os diversos elementos constitutivos da matéria. Princípio este necessário futuramente à formação dos corpos dos seres vivos, biologicamente falando, que revestirão o princípio inteligente em suas diversas manifestações no mundo material. Da atração mineral nascerão os processos reprodutivos, das sensações difusas nos vegetais se desenvolverá a sensibilidade aos agentes externos e internos dos seres superiores, como os animais e os seres humanos. E dos instintos mais primitivos, entendidos como inteligência rudimentar, veremos erguerem-se as percepções mais refinadas das emoções e dos sentimentos, para chegarmos do pensamento fragmentário dos animais ao pensamento contínuo em nós humanos, com pleno brilho do intelecto, da lógica e da razão. Portanto, que fique bem claro aqui, só podemos dizer que existe uma alma ou espírito completo nos seres que já atingiram a fase da razão. Nos vegetais e animais, nós encontramos apenas princípios inteligentes, mais ou menos desenvolvidos conforme o seu reino, seja vegetal ou animal. E dentro deles, todas as diferentes espécies que os compõem. Já nos minerais não há vida, nem material ou biológica, muito menos espiritual. O que temos aí são somente princípios organizativos da matéria, dando os seus primeiros passos, sempre sob a supervisão divina, para servirem futuramente de arcabouços materiais de corpos capazes de permitir habitação ao espírito, ao princípio espiritual, né? E mais à frente aos espíritos propriamente ditos. Eram esses os esclarecimentos que nós queríamos fazer hoje em As Razões dos Fatos. Até a próxima semana.